Olá, tudo bom? Agora vamos mostrar nosso kit replante para as plantas adultas. Então, nossa novidade desse ano, de muito sucesso, foram esses vasos aqui de maiores, né? Que esse aqui a gente chama de vaso pote 20 e pote 22. Para plantas adultas, se você já tem um vaso um pouco menor, você quer passar por um vaso maior, sem ser de barro, essa foi uma grande opção que muita gente está gostando. A grande vantagem desse vaso é que, além desse tamanho maior que substitui o vaso de barro, ela tem essa transparência que a raiz acaba imitando como se fosse na natureza, a raiz também acaba respirando, não necessariamente para fora do vaso, mas dentro do vaso. E fora isso, a resistência, ela é muito mais resistente do que aqueles outros vasos transparentes normal que a gente acha. Então, a durabilidade dela é bem maior. E aí ela tem vários tipos de saídas aqui para ela poder enraizar e fazer uma boa drenagem, tanto embaixo quanto nos lados, tá certo? Então, é isso aí. Nós temos, então, formamos um kit de plantas adultas, que são essas aqui, são 2 vasos grandes, 2 vasos tamanho tradicional, que é o médio, né? E estão no total 4 vasos. E aí a gente está mandando ainda 2 suporte para você pendurar essas orquídeas. Esse daqui, ele serve para até 10 quilos de peso. Então, como o vaso, ele é muito leve, então é excelente esse tipo de suporte. E você não precisa de escada, você não precisa de subir em nada, porque ela sozinha, ó, você só levanta e pendura ela. Para quem bolou isso, acho que pensou em todas as idades, né? Em todos os lugares para poder colocar esse tipo de suporte. E esse suporte é muito resistente, ela já consegue encaixar nessa saidinha do vaso, né? E quando você for usar ela para pendurar, você não precisa colocar pedra. Para drenagem, não precisa, porque ela vai ficar toda solta aqui embaixo. Então, você já planta a planta com o substrato e você só pendura. E não tem necessidade da pedra. Aí, se você for colocar na mesa, aí sim é bom colocar uma camadinha de pedra para ter uma boa drenagem. Mas, e também para a planta não ficar desequilibrando e caindo, né? Então, por isso que é bom colocar um pouco de pedra, tá? Então, a gente tem esses 2 tamanhos, 22 e 20, e mais esse suporte aqui que aguenta até 10 quilos. As plaquinhas de identificação, para você sempre colocar em nome na planta e poder pendurar em cada vaso. Se você puder colocar o nome da planta de um lado e atrás, tem pessoas que colocam a data de replante, a data da floração. Então, quanto mais você conseguir colocar a identificação, ela vai super bem. Então, tem essas plaquinhas, o araminho para você amarrar a planta ou a placa e o porta-bocache. Esse porta-bocache, a gente vai mandar o adubo junto, né? Que é o adubo bocache, adubo orgânico. E para cada tamanho de vaso desse, você vai colocar uma medida desse adubo. Então, uma medida dela, você fecha e coloca na planta. Uma medida dessa, você coloca na planta. E você vai fazer essa troca 4 vezes ao ano. A cada estação do ano, você joga o excesso do adubo, aí coloca o resto do adubo e fecha assim. A vantagem de você ter esse porta-adubo é por causa de animais, dos seus pets, né? Porque não é venenoso. Mas como ela tem farinha de osso, atrai muito esses animais. Então, se você puder colocar ela tudo no porta-bocache, você coloca e acaba adubando a sua orquídea e os animais não ficam tentados em comer esse adubo, né? Vão 4 porta-adubos, aí vai mais o adubo bocache. Ah, mas é muito adubo. Não é muito adubo porque você usa e deixa bem fechadinho, que ele tem uma travinha que você fecha e guarda. E você pode usar para outras plantas também, com certeza. Se você tem hortaliça, se você tem outras plantas, aí você pode colocar e com maior frequência. Aqui ele diz direitinho qual a frequência que você coloca, né? Mas você pode colocar praticamente todo mês. E não esqueça de fechar, tá? Tem que estar sempre fechadinho para você poder armazenar com segurança e bem sequinha. E junto com isso, para o replante, lógico, vai ter que ir substrato, né? Aí nós temos casca de pinos e o musgo. Então, 2 medidas de casca de pinos e um musgo, esse é suficiente e sobra ainda para essa quantidade de vaso. Ah, mas por que você vai usar o musgo? O musgo segura um pouquinho mais de umidade, então ele ajuda a manter um pouco mais úmido.
Então, é vantagem você colocar essa casca de pinos e um pouquinho de musgo só para segurar a umidade de início, né? Ah, mas você gosta mais de musgo. Mas se você deixar ela no tempo, pegando chuva, é melhor não plantar só com musgo, que não acaba apodrecendo. Então, você sempre fazer essa divisão certa entre elas. Pode colocar 2 medidas dessa para uma dessa, eu acho que é o suficiente para qualquer ambiente, interno ou externo. E com isso também nós temos a estaca, né? A gente coloca a estaca também para a gente poder prender, firmar a planta no vaso com a estaquinha e vai o araminho junto. E é isso. Esse é o nosso kit para plantas adultas, para você poder replantar aquelas plantas que já está pedindo, pelo amor de Deus, saindo do vaso. Aquela que a vizinha fala que quer uma planta, né? Então agora é a melhor hora. Então você já vai, replanta para sua cunhada, para sua sogra. Você já replanta e já entrega já plantadinha, bonitinha já no vaso, certinho, né? Das suas plantas, das suas orquídeas adultas. E junto com isso, a gente também pensou nesse kit primeiro replante. Esse kit primeiro replante vai a tesourinha, que é uma tesourinha muito boa para você pegar principalmente naqueles locais mais finos, né, delicados, você consegue cortar tanto a flor, a raiz e os bulbos, né, que os bulbos das orquídeas são mais molinhas, né, não são tão duros assim, e esse é o suficiente, né, é fácil de você manusear e é o que a gente usa. Nossa orquidária a gente sempre usa esse tipo de tesoura. Então vai essa tesourinha e ainda vai essa linda capinha aqui, para você poder forrar a sua mesa, para você trabalhar tranquilamente. Aí você não tem problema de sujar, porque quem replanta e não suja é impossível, né? Então, para você não se preocupar com limpeza, você já forra a sua mesa com isso, e aí você faz toda a sujeira, aí depois você recolhe, joga fora a sujeira e só passar um pano úmido e pronto, já está preparado para o próximo replante, tá? Então, essa é o kit do primeiro replante que você pode pedir no site ou pelo WhatsApp também, tá certo? Então, é isso. Há um mês atrás, mais ou menos, nós fizemos um replante nesse vaso aqui, né? Que também era uma experiência nova, né? Esse tipo de vaso. E nós gravamos e ela tá enraizando muito bem, ó. Em um mês só, né? Ela já, para você ver, né? Você fazendo na época certa, a planta, ela já agradece rapidinho, né? Nossa, graças a Deus que me replantaram, já forma raiz nova. Então, há um mês atrás nós fizemos, e aí você dá uma olhada no vídeo anterior, né? De um mês atrás, que você vai ver como que ficou, como que foi feito o replante e depois como que ficou a planta. Então, vou mostrar como ficou o replante depois de um mês. Catleia não se usa muito, né? Esses vasos transparentes, né? Mas esse vaso transparente é muito bom, que você consegue olhar o desenvolvimento da sua raiz. Olha só o desenvolvimento da sua raiz. Ela indo, olha só que bonita, né? Desenvolvendo, saindo raiz nova, se agarrando no vaso, isso em menos de um mês já, né? Ela já está enraizando, formando broto novo. É isso que dá, né? Você fazer na época certinha do replante, com certeza você vai ter sucesso, né? E esse daqui também, ela foi feito o replante, ela não enraizou ainda, mas ela está se desenvolvendo devagarzinho, né? Ainda ela está cheia de raiz, a raiz não apodreceu, ó, e ela está se desenvolvendo ainda devagarzinho. Essa é a Phalaenopsis também, que ela gosta muito desse vaso transparente, né? Aqui eu gosto de plantar mais no musgo, né? Então tudo depende do lugar que você vai fazer e a forma como você rega. Porque ela fica no local que não tem muita rega, então ela segura um pouquinho mais de umidade, tem um pouquinho de tempo, né? Então ela no musgo assim. E essa não, ela só tá na casca de pinos, que eu gosto mais da catleia, mais na casca de pinos. Você fazendo também esse replante na hora certa, e aí você faz com que a planta ela gaste toda a energia para enraizar ainda, né? Ela consegue enraizar, mas ela não esquece de florir. Então, na sua época certa, ela vai acabar florindo. Então, ela não fica tão fraca para a época de floração, né? Então, se você fizer a época errada, então ela fica sempre preocupada em enraizar e não florir. Mas fazendo tudo ela na sequência certa, na época certa, com adubação, substrato certo, você vai ver que ela não vai cortar o ciclo dela, ela continua o seu desenvolvimento. Tá certo? É isso aí.
Então, bom replante, boas férias e curta e compartilhe. Tchau!